E aí, hoje a gente vai abrir o jogo, ou melhor, o manual do hacker, para entender de uma vez por todas como é que uma invasão cibernética acontece na prática. Sabe, quando a gente pensa em hacker, logo vem aquela cena de filme, né? Telas verdes, código escorrendo, uma coisa meio mágica. Só que a realidade, olha, passa longe disso. Não é um estalo de gênio. É um processo, e um processo bem metódico. A grande questão é, como é que um ataque desses começa de verdade? A verdade é que não tem mágica nenhuma. O que existe é um manual, um verdadeiro passo a passo. Pensa numa receita de bolo, só que bem mais perigosa. É um processo que tem começo, meio e fim, e é exatamente esse roteiro que a gente vai desvendar agora. Bom, então vamos lá, mergulhar de cabeça nesse fluxo. Esse aqui é o nosso mapa. Primeiro o reconhecimento, que é a fase de espionagem. Depois, enumeração, para achar as portas e janelas. Aí o bicho pega na exploração, a invasão de fato. Já lá dentro, o jogo vira escalação de privilégios. E por fim, persistência e movimentação, para garantir o acesso e se espalhar pela rede. Vamos passar por cada uma dessas etapas. Então, a primeira fase de todas é basicamente coletar informação. É espionagem pura e simples. Antes de dar qualquer passo, o atacante precisa mapear e entender cada cantinho do terreno digital do alvo. É como um general estudando o mapa antes da batalha. E o objetivo aqui é bem claro, tá? É encontrar absolutamente tudo que a empresa tem de cara para a internet. Cada site, cada servidor, qualquer serviço online, tudo. É literalmente desenhar uma planta baixa completa do prédio antes de sequer pensar em como invadir. Tá, mas como essa espionagem funciona na prática? Com ferramentas, e ferramentas bem específicas. O Nmap, por exemplo, imagina sair batendo em todas as portas de um prédio para ver qual está aberta. É isso que ele faz. O Hamas, por sua vez, vai atrás de endereços que nem todo mundo conhece. E tem o GoBuster, que fica tentando adivinhar o nome de páginas e pastas que deveriam ser secretas. Juntando as peças, o atacante começa a ter uma imagem clara de onde estão as fraquezas. Beleza, a fase de espionagem ficou para trás. Agora a coisa muda de figura. A energia é outra. É o momento em que o atacante deixa de ser um observador e se torna ativo. Agora é hora de usar tudo que foi descoberto para, literalmente, chutar a porta. E o ponto-chave é exatamente esse. Todo aquele trabalho de investigação, horas de pesquisa, tudo culmina neste momento. O objetivo é achar uma falha, uma única janela mal fechada que sirva de brecha para botar o pé para dentro. E essa falha pode ser uma senha goba, um programa desatualizado, qualquer coisinha. E para arrombar essa porta, o arsenal é pesado. O Burp Switch, por exemplo, consegue ficar no meio da comunicação com o site e manipular tudo. O SQLMap automatiza um ataque direto no coração do sistema, o banco de dados. E o Metasploit, o Metasploit é um caso à parte. Pensa numa biblioteca gigante com milhares de armas digitais já prontas. É só escolher e atirar. Certo, o invasor conseguiu, está dentro. E agora? Agora o jogo muda completamente. O objetivo não é mais entrar, é tomar o controle. O que acontece depois da invasão é o que vai definir o tamanho real do estrago. Para entender essa nova fase, tem um conceito que é fundamental, a tal da escalada de privilégios. Para ficar mais fácil, imagina o seguinte, a pessoa entrou no prédio com um crachá de visitante. A escalada de privilégios é o processo de transformar esse crachá no crachá do presidente da empresa, aquele que abre todas as portas. É a corrida pelo poder máximo. E para conseguir esse crachá de presidente, as ferramentas são ainda mais sinistras. O Bloodhound literalmente desenha um mapa mostrando o caminho mais rápido para se tornar o administrador da rede inteira. O Mimikatz é famoso por uma coisa quase inacreditável. Ele consegue pescar senhas em texto puro, direto da memória dos computadores. Já o Cobalt Strike cria um canal de comunicação invisível que permite controlar a máquina remotamente. E o grande objetivo é esse aqui. Não adianta nada controlar um computador só. A meta é usar essa primeira máquina como um trampolim, para pular para outros computadores, servidores, até dominar a rede inteira. Esse movimento é o que se chama de movimentação lateral. A essa altura, uma pergunta deve estar na cabeça de muita gente. Ok, mas de onde vêm essas ferramentas todas? Pois é, a resposta pode surpreender. Olha só que interessante. A origem dessas ferramentas diz muito. Claro, existe o submundo da internet, mas a grande maioria, acredite, é pública. Muitas delas já vêm empacotadas em sistemas operacionais como o Kali Linux, ou estão lá, de graça, em repositórios abertos como o GitHub. O Kali Linux é o exemplo perfeito disso. É um sistema operacional feito sob medida para testes de segurança. Ele já vem com praticamente tudo o que a gente falou até agora prontinho para usar. É o famoso canivete suíço que serve tanto para o profissional de segurança quanto para o criminoso. E esse comando na tela,
ele resume tudo. Com uma única linha, digitada no terminal, qualquer pessoa pode instalar o arsenal completo do Kali. Isso dá uma dimensão do quão acessível esse poder de fogo todo se tornou. Bom, depois de ver todo esse processo, as ferramentas, o passo a passo, vamos dar um passo para trás e tentar enxergar a floresta, não só as árvores. Afinal, o que tudo isso significa no quadro geral da cibersegurança? E aqui tá a grande virada de chave. O manual, ele é o mesmo para os dois lados do campo. As ferramentas não são boas nem más. O invasor usa todo esse conhecimento para atacar. E o defensor? Bom, ele usa exatamente o mesmo manual para encontrar essa mesma fraqueza e consertar antes que seja tarde demais. É um eterno jogo de xadrez. E para a gente fechar com um toque do mundo real, olha essa dica que veio direto da fonte. A recomendação é sempre trabalhar dentro de uma máquina virtual, usando um recurso chamado Snapshot. Sabe por quê? Porque isso mostra que até os especialistas podem acabar quebrando o sistema sem querer no meio de um teste. Ninguém é infalível. E a gente termina com uma pergunta que fica no ar. Se o manual do atacante é público, se todas as ferramentas estão aí, quem no final das contas leva vantagem nesse jogo? O atacante, que só precisa achar uma única brecha, ou o defensor, que precisa proteger todas elas? Fica aí a reflexão.